Trabalho sem registro em carteira de trabalho. Olha, quem trabalhou sem registro em carteira de trabalho, não pode, né, gente? Não pode, tem que exigir o registro. Mas o que leva uma pessoa a trabalhar sem o devido registro em carteira de trabalho? Na maioria das vezes, a necessidade do dinheiro, a necessidade do trabalho. Porém, é um direito do trabalhador. Então, vamos entender, né, o que é considerado esse trabalho sem registro, como se chama o trabalho sem registro em carteira, qual é o tempo que um funcionário pode ficar sem registro na carteira. Comecei a trabalhar hoje, quanto tempo eu posso fazer? Como provar o vínculo de empregatício caso você não tenha sido registrado, e o que fazer em caso de demissão. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aqui, mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e não esquecer de ativar as notificações do sininho, viu? Assim você fica por dentro de tudo que você precisa ficar sabendo sobre seus direitos previdenciários, tá bom? Bom, gente, é triste, né, essa situação, né, da trabalho sem registro em carteira de trabalho, né, porque isso acontece quando o empregador não formaliza o contrato de trabalho do funcionário. É um dever do empregador fazer o registro e é um direito do trabalhador ter o registro em carteira de trabalho, porque sem o registro ele perde direitos como fundo de garantia, previdência social, férias, 13º, né? Ainda que o trabalhador, o empregador pague, né, está pagando de forma irregular, né? Então é importante que seja tudo regularizado, bonitinho, para que você possa exercer todos os seus direitos sociais, né? Então esse trabalho informal ou esse trabalho sem vínculo formal, na prática, é uma relação de emprego que ocorre sem o cumprimento das exigências legais previstas na CLT e é, claro, uma infração que precisa ser tratada, né? Quanto tempo o funcionário pode ficar sem registro em carteira de trabalho? Nenhum. O trabalhador tem que ser empregado, já tem que ter anotação na carteira de trabalho. Então, não existe um período permitido para que você não faça o registro. Então, o trabalhador entrou para trabalhar na empresa, tem que ser anotado para que todos os direitos dele sejam preservados. O primeiro ato de uma relação jurídica é a anotação na carteira de trabalho, né? E quem trabalha sem registro em carteira de trabalho tem direitos trabalhistas mesmo assim, né? Então, por exemplo, você pode cobrar os salários atrasados ou os salários não pagos, você pode cobrar horas extras e horas extras adicionais, como noturno, insalubridade, periculosidade, férias proporcionais adicional de 1/3, 13º, aviso prévio, depósito de fundo de garantia, indenização por ausência de registro e até o recolhimento previdenciário para você ter a proteção dos seus direitos, tá? Só que muitas vezes, né, como é tudo informal, você chegou lá, começou a trabalhar, não teve anotação em carteira, como provar esse vínculo empregatício? Então, para provar o vínculo empregatício, o trabalhador pode reunir as seguintes evidências: mensagens ou e-mails trocados com o empregador, testemunhas que confirmem o trabalho prestado, recibos de pagamento, depósito de PIX, alguma forma de pagamento, extratos bancários, caso tenha sido feito depósito direto pelo patrão. Agora, quando paga só em dinheiro é meio complicado, né? Vai ter que ser testemunha mesmo para você documentar, né? E documentos que mostrem a relação de trabalho também, como contrato, ordem de serviço, WhatsApp, enfim, vídeos ou fotos de você desempenhando as suas funções de trabalho. Qualquer documento nessa hora vale, quando não tem documento vai como testemunha mesmo, né? Ou os dois, que é o melhor caminho para você provar seus direitos, né? Só que aí, veja bem, você tem que buscar, porque sem isso você pode perder aposentadoria e outros benefícios do INSS, você pode perder estabilidade, benefícios trabalhistas, recolhimento de fundo de garantia. São consequências que você pode corrigir judicialmente, né? Então, em caso de demissão, como você não vai ter, por exemplo, o salário-desemprego, seguro-desemprego, você não vai ter 40% da multa do FGTS, que nem depósito de fundo de garantia tem. Então, você tem que, né, pedir, né, para o empregador fazer o registro. Só que aquela velha história, né? Se ele não fez enquanto você estava trabalhando, você acredita que ele vai fazer depois que você foi demitido? Você acredita? Não, né? É uma lenda isso. Então, anote os detalhes da demissão, data, motivo e testemunhas. Reúna as provas do vínculo ou testemunhas. Procure uma ajuda jurídica, né? Consulte advogado, especialista em direito de trabalho e abra um processo trabalhista, né? Se necessário, você pode cobrar seus direitos devidos, um aviso prévio, FGTS, férias, 13º, e o que vem depois também, né?
o seguro-desemprego e as multas de 40% do fundo de garantia. Então, a orientação legal é muito bom. Se tiver alguma dúvida sobre isso, manda aqui no WhatsApp para a gente bate um papinho e a gente orienta você como você deve fazer, ok? Bom, então, primeiro, né, não é para trabalhar sem registro, mas se isso acontecer, então você sabe que você tem os caminhos para poder reparar os seus direitos, tá ok? Espero você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau, viu?